E aí hoje a gente vai falar de investimento. E quando a gente fala de investimento, muita gente já pensa logo em ação, gráfico, rentabilidade, mas por trás desses números existem histórias, existem decisões difíceis, sonhos ali de famílias inteiras. E hoje nós vamos conversar com alguém que conhece esse bastidor como poucos. Ela não só entende de finanças, como também transforma vidas através disso. Com mais de 190 aí famílias atendidas, especialista em planejamento patrimonial, membro ali da consultoria Portfel, que é do Grupo Primo. Eu queria dar as boas-vindas e agradecer a Letícia Gomes, que está com a gente aqui hoje. Fala, pessoal! Tá começando mais um episódio do Leva um Casaco Podcast. Esse episódio que surgiu de um projeto ali, de um conselho que eu recebi da minha avó. Quando eu era mais novo, a minha avó sempre me falava: Felipe, meu filho, você vai sair de casa? Leva um casaco. Naquela época, a minha avó estava ali demonstrando todo o carinho, todo o amor dela por mim, não querendo que eu passasse frio. E hoje eu levo esse conselho para mim diferente. Hoje, para mim, sair de casa e levar um casaco é estar preparado para todos os desafios que a vida ali nos impõe. Bem-vindo, Letícia. Muito obrigado por ter aceitado o convite. Obrigada, Felipe. Obrigado pelo convite em si. Acho muito legal a gente ter esse papo e passar adiante o conhecimento sobre investimentos que o brasileiro tanto precisa. Legal, Letícia. Então, para começar, antes da gente entrar de fato na parte dos investimentos, eu queria entender de você, na verdade, como é que começou essa jornada no mercado financeiro. A minha jornada, né? A sua jornada, claro. Uhum. Tá. Bom, acho que como a maioria eu acompanhava o Thiago Nigro, o Bruno Perini no Instagram, no YouTube principalmente, mas sempre fui de investir, então eu aprendia com eles ali na internet e fazia com o meu próprio dinheiro. Na época eu era estagiária, então não ganhava aquelas coisas, mas desde o primeiro salário eu já tirava um pedacinho ali e aplicava. E aí gostava muito de ler, então focava em bastante livro de investimento. E foi passando os anos, fui investindo, fui fazendo algumas aplicações para amigos, conhecidos, parentes, e foi surgindo o interesse de trabalhar com isso. Na época eu trabalhava com tecnologia da informação na Scania, uma empresa que produz caminhões, né? E o CEO da Portfel, que é onde eu trabalho hoje, trabalhava na Scania também, e ele cuidava do fundo de pensão da Scania. Então ele saiu da Scania, fundou a Portfel, e eu fui acompanhando essa jornada, e aí a Portfel foi comprada pelo Thiago Nigro, e começou a pegar a fama que tem hoje, né? Então, para quem não sabe, a Portfel é uma consultoria do Thiago Nigro e do Bruno Perini. Eles são os donos. Eles trouxeram para o Brasil por conta do conflito de interesse que existe no mercado. Então, você aplica o seu dinheiro ali no banco ou numa corretora, você tem um assessor ou um gerente de banco por trás, e eles são remunerados por comissões. Então, isso faz com que o profissional possa não ser ético na maioria das vezes, não que todos, né, sejam antiéticos, mas o modelo de negócio proporciona uma janela muito grande para o pessoal trabalhar de forma antiética. Então, se eu oferecer um produto ali para o meu cliente ruim, eu sou comissionada por isso e uma comissão mais alta do que qualquer outro tipo de produto. Então, encho o meu cliente ali de coisas ruins para ser comissionada. Então, o Thiago veio com essa ideia. É um modelo de negócio que já existe lá nos Estados Unidos, veio para cá, para o Brasil. E aí eu vi esse modelo, achei muito interessante, porque por mais que eu gostasse de investimentos, eu não queria trabalhar de forma antiética, não queria trabalhar num banco, não me imaginava fazendo isso. E fui acompanhando a Portfel ali no YouTube, falando, meu, legal esse modelo, abrange tudo que eu, né, gosto de fazer, e também usa a metodologia da Arca, que tem nos próprios livros do Thiago Nigro. E aí fiz uma reserva de emergência ali de 2 anos, tinha isso, saí da Scania, e tentei passar na prova, né? Então, para entrar na Portfel, você precisa tirar uma certificação financeira, que é chamada CEA, bem parruda, difícil de tirar. Fiquei uns 8 meses ali estudando, só estudando, não trabalhava na época, fiquei literalmente consumindo a minha reserva e estudando. E aí entrei na Portfel, tive que fazer um curso deles ali bem parrudo também, de soluções patrimoniais, que eu não tinha tanto conhecimento assim. E entrei com 0 clientes, a minha primeira renda foi R$ 160 no mês, assim, então continuei consumindo a reserva até captar a carteira.
E aí foi o processo, acho que foi a coisa mais difícil que eu já fiz na vida, porque eu tive que sobreviver dessa forma, e a maioria das pessoas ficam doidas, né? Porque tem os boletos para pagar. E foi crescendo a carteira. A minha sorte foi que eu atendi um médico, e esse médico me indicou o hospital inteiro, e aí a carteira movimentou muito rápido. E continuei crescendo, aí fiz uma pós na área, né? Porque eu não tinha. Hoje eu sou formada também em finanças, investimentos e banking pela PUC. E aí, estou aqui, seguindo, a carteira já passou de 10, está quase nos 20 milhões já. Eu recebi a plaquinha atrasada, mas está Eu via, crescendo. eu vi a foto. Aham. A Recebi, legenda você colocou, recebendo atrasada, mas recebendo a foi. plaquinha. É. E eu conheci a Letícia assim. Num dos episódios, eu não lembro se foi do Sócio ou se foi do Primo Podcast, também acompanho o Thiago, acompanho o Perini, a sua jornada aí você falou. Me identifico muito, YouTube, livros deles, tudo assim, tô sempre ali antenado, atento. E eles falaram sobre a Portfel. Eu acho que é o Felipe, né? O CEO da Felipe Portfel. Spitzer, Isso, ele tava. E aí ele falou, e eu não vou lembrar agora da moça, aquela que é advogada, que também tá Giovana junto. Naia. Giovanna Nai, exatamente. Eram os dois conversando com o Bruno. E aí eles falaram da Portfel, e eu me interessei muito. E aí fui procurar saber da Portfel, vi esse modelo deles, né? Eles explicavam, entrei no Instagram da Portfel e comecei a seguir a Portfel. Passou um tempinho, uma pessoa me pediu para me seguir, era a Letícia. Aí já conversei com a Letícia, ela era consultora, a gente marcou uma reunião, e aí a Letícia me explicou, me mostrou como é que é a forma de atuação. Eu gostei muito porque não tem aquela questão de te empurrar produto. Então, de fato, a gente construiu um planejamento. Então, assim, eu tenho 2 filhos pequenos, eu falei para ela a minha realidade, minha estrutura, o que que eu penso, não quero depender de INSS, quero envelhecer com qualidade de vida, saúde e também não me preocupar com questões financeiras. Eu tenho que fazer isso agora, que eu tenho força para trabalhar. Então, a Letícia sentou, montou aquilo ali, me explicou, e assim, fantástico. Então, quando eu montei o podcast, falei, caramba, Letícia, vou te convidar, né? Você vai lá, a gente vai falar sobre isso, porque eu acho que todo mundo deveria, né, conhecer sobre isso e investimentos. E até porque a gente estava falando aqui em off, Letícia, hoje o brasileiro ele tem muitos mitos quanto a essa questão de investimento, né? As pessoas até associam investir aquela questão da bolsa, a pessoa ficava com o telefone, ficou olhando o gráfico, muito associado a trade, né? E não é isso, né? Investir não é isso. Não, não é isso. O trade é um investimento de curto prazo, então tem muita volatilidade, tem muito risco. As pessoas acreditam que se fizerem ali, elas vão ter uma rentabilidade maior do que alguém que investe disciplinadamente no longo prazo. E a Portfel, ela não é uma consultoria que apoia o trade, o curto prazo. Então, a gente é muito focado em quem quer construir uma aposentadoria, em quer ter uma renda passiva, quer proteger patrimônio, blindar patrimônio, e não fazer apostas ali, jogo do tigrinho, nada disso. Então, o brasileiro hoje ele é muito atraído pelo curto prazo, né? Até na própria academia, a gente quer resultado para o outro dia. Não é assim que a vida funciona. Então, a Portfel é a realidade mesmo. A gente constrói patrimônio ali, pega na mão da pessoa até ela construir uma grande fortuna. Legal, Letícia, você fala isso. De fato, né, o brasileiro muito imediatista e quer resultados rápidos, né? Por isso que Total. golpe de pirâmide a gente vê direto, né? Golpe de Sim. pirâmide e tudo mais. E aí, eu queria te perguntar, né? A gente tá falando nisso, o que que você acha, né? O que que você julga que é o maior erro que o brasileiro ele comete quando o assunto é cuidar do próprio patrimônio dele? Nem tanto investir, mas de cuidar do patrimônio. Ou não cuida. O maior erro é ele achar que ele não vai sofrer algum tipo de emergência no médio e curto prazo. Ele acha que a vida é hoje, então a pessoa gasta tudo que tem e ela vive nesse loop infinito de ganho tal salário, eu gasto todo o meu salário. Se meu salário aumentar, eu dou um jeito de gastar todo o aumento também. E o brasileiro fica nisso. Então, assim, a maior dor que eu sinto hoje de clientes de planejamento é não saber viver dentro, abaixo ali do que poderia estar vivendo, né? Então, essa é a dor que tem. E construção patrimonial, as pessoas não sabem diversificar uma carteira. Ou colocam tudo em ação, ou colocam tudo num ativo muito arriscado, porque vai dar mais rentabilidade. Não necessariamente. Na maioria das vezes, ela está assumindo mais risco e tendo menos rentabilidade ali. Então, uma diversificação de carteira de forma profissional é uma dor também. Eu pego muitas carteiras que chegam
totalmente desbalanceadas e dá trabalho de você explicar para a pessoa o porquê que ela precisa abrir mão ali de 100% de ações para construir um pouco de renda fixa, um pouco de ETF, trazer tudo isso numa cesta de ovos ali bem distribuídas, né? Legal. E aí, Letícia, sobre isso que você está falando, eu queria entender também. Existe um momento certo para a pessoa? Claro, né? Quanto mais tempo você investir, melhor. Mas a pessoa, às vezes, que está ouvindo a gente aqui, nunca investiu, quer começar a investir. Ah, não, mas eu vou esperar ter um recurso guardado para começar a investir. Tem hora para começar? Não tem? Eu acredito, Felipe, que o adolescente ali, quando acabou de se formar, não é o momento. É o momento dele pegar aquele dinheiro, investir nele, investir em educação, curso, faculdade, enfim, empreender. E depois que isso estiver rodando, ele começar a pensar no futuro. Então, não é de imediato, mas também não pode deixar para depois, né? Então, eu diria ali que depois que você conseguir investir numa carreira e estiver crescendo nessa carreira, já começa a ser ideal ali guardar um pedaço disso. Legal. E você falou para mim que você atendeu um médico ali e ele te indicou para o hospital inteiro. Como é que, assim, chega para você? Você que tem que captar esses, os seus, o lead seu que você gera, a Portfel gera, te passa. Como é que você monta a sua carteira ali de clientes que você vai gerir? A Portfel, ela gera e te passa, mas ela não te passa o cliente fechado. Você precisa entrar em Uhum. contato, entender, Legal. fazer uma reunião ali e fechar o cliente. Mas não é todo mês, não é todo dia que eles passam, então tem mês que eu não recebo absolutamente nada e eu preciso de indicação ou me inserir em eventos. Então, uma coisa que eu fiz no começo foi me inserir em eventos ali de medicina, enfim, e construindo meu network, trazendo o cliente para dentro. Legal, Letícia. E hoje, com essa mais aí de, nós estamos falando de mais de 190 famílias que você atende, né? Que você já fez lá, traçou essa questão patrimonial com eles, esse planejamento patrimonial. Teve alguma história que te marcou, que você poderia compartilhar aqui com a gente? Alguma questão, Teve, alguma coisa que a pessoa fazia? teve algumas. Esse médico, por exemplo, eu peguei ele assim, zero, não tinha R$ 0 investido, e ele fatura em média de 100 mil a 120 mil por mês. E era uma pessoa que não guardava absolutamente nada. Então, ele foi o meu case de mais sucesso, porque depois que a gente fez o planejamento, ele começou a viver com 10 mil e guardar 90, 85 por mês. Então, ele foi um caso de do 0 a 7 meses ali, já está quase batendo 1 milhão. Foi um caso marcante, mas disciplina da parte dele 100%, então não foi só o meu trabalho, foi mérito dele também. Uhum. E já peguei um case de uma advogada endividada, com inúmeras dívidas de cartões de crédito, e a gente conseguiu sair das dívidas, e ela conseguiu ficar no 0 a 0, né, orçamento, então gastava tudo que ganhava, mas sem dívida, e depois começamos a investir ali em torno de 4 mil por mês. Foi um case de sucesso também que me marcou. Legal demais, Letícia, você dividir com a gente isso daí, porque principalmente eu vejo muito médico, porque ele recém-formado começa a pegar um monte de plantão, aí a gente vê muito caso de médico que tem uma receita muito grande mensal, mas o cara não sobra nada, às vezes está até endividado, porque vai adquirindo muito imóvel, veículo, assim, muitos passivos ali e financia aquilo e vai vivendo, sobe um patamar de vida que às vezes não se sustenta, né? E principalmente no longo prazo, ele não vai conseguir fazer esses plantões a longo prazo. Tá? É você comprar o plantão ali, né? Basicamente, o médico, quando ele investe, ele compra o tempo dele. Ele faz 120 mil, mas trabalha de domingo a domingo o dia inteiro. Então, assim, é puxado. Até quando você vai fazer isso, né? Legal. E isso é um dos pontos positivos que eu achei, porque na nossa conversa tem esse olhar humano, esse lado humano também, né? Não é só, eu não fui só, assim, eu não sou só um cliente para você. Você procura entender, troca uma ideia sobre minha realidade, sobre o que eu quero fazer. Então eu lembro, falei para você, ó, tenho vontade de estudar mais, de fazer isso, aquilo. Então nós vamos pôr um investimento para isso, para que isso aconteça. Então eu acho muito importante isso. Eu gosto muito dessa abordagem que vocês têm. Aqui a gente, na Portfel, de forma geral, o cliente ele tem a carteira personalizada de acordo com os objetivos. Então, eu Hum, acabo que eu não sou uma assessora, uma consultora de investimentos. Eu sou tudo ali para o cliente. Então, se ele precisa de ajuda no financiamento, tomar uma decisão sobre uma compra, eu estou lá para ajudar.
E é isso que você falou, eu preciso anotar, eu preciso ter as informações de cada cliente para eu poder personalizar a minha ajuda ali para cada caso, né? Isso é muito difícil de fazer, precisa de um atendimento humano mesmo. Precisa de um entendimento humano, uma escutativa, né? Eu vejo que vocês têm muito, você, né, que eu tenho mais contato, né, tem isso muito bem desenvolvido, né? Essa escutativa, entender de fato o que a gente está falando ali como cliente. E aí, Letícia, eu queria te perguntar ali sobre hoje o brasileiro ele não tem, né? A gente está falando disso, de mitos que o brasileiro tem, não é democratizado as questões de investimento no Brasil, principalmente a questão de economia doméstica, ali, economia familiar. Como que você vê isso? O básico mesmo, pessoal, eu ganho X, eu tenho que viver dentro da minha realidade, não posso gastar 2x. Então, assim, você entende como que você vê essa realidade de primeiro a gente tem que entender, o brasileiro tem que ser educado quanto a isso, para aí depois dar um passo de investimento? Com certeza, Fih. Quando tem casos assim, é legal até você, eu como consultora, dou um curso, eu já cheguei a dar cursos para a família toda, para instruir mesmo como que você lida com o dinheiro, porque o brasileiro hoje não sabe lidar com o dinheiro, e o cartão de crédito, na maioria das vezes, é o vilão, porque você parcela, a fatura vem alta e você não consegue sair desse acúmulo, né, de fatura todo mês. Então, o primeiro passo é o que você falou, é educação, é você passar o conhecimento e fazer a pessoa entender que para ela sair disso e chegar onde ela quer, ela precisa poupar, ela precisa viver abaixo do que ela poderia, com certeza. Entendido. Letícia, outra coisa que eu queria ver com você, a gente está vivendo um momento econômico aí do Brasil que a gente está com taxas de juros, assim, bem altas, né? Posso dizer assim. Hoje, quando a gente está gravando, né? Hoje até teve um boletim da Copom mais cedo, enfim, Selic em 15%. É, como fazer o brasileiro também, porque aí é poupança, renda fixa, e aí trava tudo. Eu tenho a sensação que trava tudo, porque ninguém quer tomar risco, ninguém quer empreender, principalmente que é a área que eu mais atuo, né, empreender e tal. Ninguém quer. E aí, como diversificar nesse caso? Pô, tá muito legal deixar na renda fixa ali. Não vou mexer nisso, não. Vou botar lá no tesouro ou, sei lá, alguma coisa Mais fácil, bem. né? Muito mais fácil, CDI ali rendendo e vai embora. E aí? Sim. Isso daí é uma polêmica assim que eu sofro todos os dias. Porque é o que você falou, brilha os olhos da pessoa ali, 15% ao ano, para que eu vou comprar uma ação, né? Para que eu vou pôr outra coisa? Mas o Exato. que as pessoas não pensam? Qual que é o pulo do gato aqui, né? É você, a renda variável está descontada. Então, assim, a Selic está nas alturas, a renda variável está descontada, sempre isso vai acontecer, porque o mercado é cíclico. Então, se eu deixo de comprar a renda variável, quando a Selic começar a cair, a renda variável vai começar a subir e eu estou de fora. Eu vou ter que comprar a renda variável com ela já subindo, o que não é legal. Então, é isso que eu trabalho com os clientes. Falo, ó, vamos sim aproveitar os títulos com as taxas altas, mas também vamos continuar pegando um pedaço do aporte e comprando renda variável, ETF americano, tudo, deixar a Uhum. carteira diversificada, porque quando ela subir, você vai querer estar dentro. Aí eles concordam comigo, é difícil de aceitar, mas dá certo. Tem um estudo por trás, né? Tem um estudo por trás. Tem um estudo, uma estratégia. E aí, Letícia, você falou de ETF americano. Essa instabilidade, vou chamar assim, entre Brasil e Estados Unidos, impacta alguma coisa para o investidor brasileiro que ou compra ETF ou investe diretamente no mercado americano? Não impacta, Fih, porque o ETF ele é um conglomerado de inúmeros ativos, né? Então você consegue Uhum. mitigar o risco maior ainda. Então, o ETF em si, a gente trabalha com tanto ETFs brasileiros quanto americanos. O SVAL 11, por exemplo, que é um ETF que investe em ações de empresas de tecnologia nos Estados Unidos, ele foi mal, ele performa mal, mas em compensação sua carteira está diversificada, então você tem os outros ali balanceando. Mas não afeta literalmente, porque você tem a diversificação dentro do próprio ETF. Então a Portfel ela trabalha muito com ETF por conta disso. Você Legal. não consegue bater ali uma rentabilidade de ETF comprando ações soltas, muito difícil. Os grandes investidores não fazem isso. E inclusive o que mais me deu rentabilidade até antes, né, antes da gente começar a consultoria, eu tinha lá, né, por conta própria, eu fazia uns investimentos e eu tinha aquele que simula o S&P 500 lá, né?
E era o que mais Sei. vendia. Acho que é IVV, alguma coisa assim. IVVB11. Todo, todo mundo ruim e ele performava bonito, né? Porque pega ali Bonito. ele replica, né? Simula ali as Replica o 500 índice. melhores empresas. Então, ia muito bem. A gente falando de investimento, você falou de ETF, enfim, vários aqui. Qual é o tipo de investimento hoje que você não trabalha ali na sua tese de investimento, vou chamar assim na sua estratégia, que você não trabalha com seus clientes? Tem algum tipo de investimento que, esse daqui eu acho melhor, não? O COI. O COI ele é conhecido no mercado por ter uma alta comissão. Então, o assessor que distribui, ele ganha um valor assim exorbitante comparado aos outros ativos. E o COI ele não é bom nem ruim, mas ele tem uma estratégia sempre mesclada de renda fixa com renda variável. E isso não fica claro para o investidor. Tem um documento chamado DIE desse COI, que eles têm que disponibilizar para o investidor, mas as letras são pequenas, eles fazem de tudo para dificultar o entendimento do produto. Então, a Portfel, assim, a gente somos proibidos de trabalhar com COI, até porque a gente não recebe comissão e é um produto ruim, que se não render, então eu apliquei lá meus 5 mil reais, não rendeu nada durante 5 anos, eles prometem que eu não perco meu dinheiro. Mas meu dinheiro também ficou sem render nada, que eu podia ter colocado em outro ativo. Né? Então, por Uhum. isso ele é um produto ruim nos olhos da Portfel. E CRI-CRA. CRI-CRA debentures são produtos ruins. Debenture por quê? É emitida por empresas privadas, então se a empresa quebrar ou falir, eu vou perder todo o meu dinheiro aplicado nela, porque não tem o fundo garantidor de crédito por trás para me devolver esse dinheiro. Mesma coisa CRI-CRA. A diferença do CRI e do CRA é que são emitidos por securitizadoras. Se quebrar, também não tenho como resgatar do FGC. Então, esses investimentos, assim, não temos, nenhum dos clientes, nenhum dos consultores pode trabalhar com eles. E eles têm a taxa mais alta. Se você comparar um CDB com um CRI e um CRA ali na XP, por exemplo, você vê que o CDB tem uma taxa muito mais, o CRI e o CRA tem uma taxa muito mais atrativa que o CDB, por conta desse risco embutido que nem todos os investidores sabem, que se quebrar eu perco meu dinheiro. Né? Então, Entendi. são esses ativos em geral, Fê. Não. Legal, legal. Letícia, aí agora eu quero saber, faz consultoria para as pessoas, né? Ajuda famílias, tanto na parte de economia doméstica, investir, programar, fazer um planejamento patrimonial. E como que você lida das suas finanças? Você faz também? As minhas... Continua ainda? Tenho essa curiosidade. Tem duas curiosidades, depois eu pergunto a outra. Tá. Eu sou do seguinte pensamento: se eu falo, eu preciso aplicar. Não faz sentido eu não aplicar as coisas que eu estou falando ali para o cliente. Então, eu uso o aplicativo de planejamento, eu faço as finanças com meu marido também. A gente tem a conta conjunta, que é o que eu recomendo para os casais, e a gente acompanha ali, não estritamente, né, por exemplo, eu tenho um aplicativo, mas eu sou uma pessoa controlada. Então, eu não uso ele para me controlar, eu uso só para ver como que foi o mês. Né? Mas a minha carteira é totalmente diversificada, igual da Portfel. Eu sou do perfil moderado arrojado. Por mais que eu sou consultora, eu não sou super agressiva, porque para mim não vale a pena. Eu prefiro empreender e ter o risco na rua do que ter uma Uhum. carteira super agressiva, né? Então, eu sempre falo para os clientes, eu sou moderada também. Então, não fica, porque o cliente ele acha que ele ser agressivo é lindo. Não é. Às vezes você é empresário, você não precisa ser agressivo também na carteira. Você pode balancear isso, né? Então é isso, Sim, eu uso o aplicativo e eu tenho uma carteira moderada, igual da Portfel. e o aplicativo é muito bom. Antes era um outro e foi melhorando o aplicativo, né? E é um aplicativo bom para acompanhar. Eu também não ficava me controlando por ali, mas era interessante para mim saber, tá, foi aqui que saiu, tá, essa conta aqui, tá, beleza, então tá sobrando aqui, é isso aqui que vai para lá, acompanhava ali minha carteira, muito bom. A segunda curiosidade que eu tenho é que, assim, vocês forem, depois a gente vai divulgar as páginas da Letícia, o Instagram dela e tudo mais, tem fotos lá com o Thiago, fotos com o Bruno, e eu quero saber, pô, também sou fã dos caras. Como é que é encontrar com eles? Como é que é isso? Esse contato é próximo, não é? Tem eventos juntos? Enfim, eu queria entender isso, eu tenho essa curiosidade também. E a primeira vez que eu vi o Thiago, eu quase tive um infarto, porque foi como ver o ídolo que você assiste podcast todos os dias, e nossa, eu vi ele a primeira vez. Primeira vez eu não tive muito contato, né? Eu Hum, era muito iniciante ali na Portfel, tirei foto com ele tudo, mas não cheguei a conversar.
E já com o Bruno eu conversei do início. Então, o Bruno, assim, super simpático. Ele é realmente tudo aquilo que a gente vê no podcast. Ele é inteligente, simpático, educado, tudo. E eu tive uma conversa com ele sobre imóveis, perguntei a opinião do Bruno. Então, assim, no evento, você consegue conversar com eles. Quando eu vou para o Grupo Primo trabalhar presencial, eles estão lá. Então, o Bruno grava podcast toda quinta. Você consegue parar ele ali para trocar uma ideia. Você tem um contato próximo com eles, né? E isso muda o jogo porque você anda com pessoas, porque eles têm muito dinheiro. Então, é um nível aqui e você começa a ver que o seu ambiente não é assim. E aí, quando eu vou para o Grupo Primo, o ambiente é outro, me puxa muito para frente. Então, assim, super válido ter eles perto para o meu crescimento, eu acho que agregou demais. Eu não teria chegado onde eu cheguei se eu não tivesse o ambiente deles perto. Porque eles são feras mesmo, eles são... O trabalho que eles fazem é limpo. E, assim, eu tenho orgulho de trabalhar na Portfel porque é uma empresa que cresce muito e não faz nada de errado, o que é muito difícil, né? Hoje em dia. Muito bom, Letícia, te ouvir falar isso, né? Porque eu também admiro o Bruno e o Thiago, então você está ali corroborando que eu estou admirando pessoas certas. Sim, E assim, é importante também te ouvir falar isso, que eu acredito muito nisso. O ambiente onde a gente está inserido, né? Se a gente quer crescer, a gente tem que estar no ambiente dessas pessoas, tem que estar compartilhando ali do mindset desse pessoal, o que que esse pessoal pensa, porque é uma realidade totalmente diferente da nossa. Então, assim. Caramba, para eu sair da minha realidade, eu tenho que estar em contato com gente que tá lá, né? Que já fez. Então, com certeza. é muito interessante ouvir, porque é de fato o que eu acredito também. E aí agora, Letícia, eu quero falar com você sobre futuro, né? O que que a gente como que você prepara, né? Que você está falando que você vai lá, você tem um momento que você trabalha lá junto no Grupo Primo. Eu sei que é meio híbrido, né? O modelo de trabalho seu como consultora da Portfel. E como que você se mantém atualizado no mercado financeiro? Você falou para mim que fez uma pós, está sempre estudando, está sempre em contato. Como é que é isso? Eu, na pós eu não tenho mais contato nenhum, tipo, já acabou, não tenho como me Ok. atualizar. Mas na Uhum. Portfel a gente tem treinamento todos os dias. Então, de segunda-feira a gente sempre tem uma call com o João Salles, que é o especialista máximo da Portfel de investimentos. E ele traz um conglomerado de todas as classes de ativos. Então, a gente se prepara para a semana, né? Eu me preparo na segunda-feira para atualizar os meus clientes, ter reuniões, entender o cenário como um todo. E também ele fala muito dos ativos que a Portfel, que são diligenciados pela Portfel. Então, se algo Uhum. deixou de fazer sentido, é na segunda-feira que eu fico sabendo para passar para os clientes. E aí vai, terça-feira tem call com a Giovana, que é a especialista de soluções patrimoniais, então a gente se atualiza ali de holding, offshore, regime tributário. Quarta-feira tem call comercial para eu conseguir vender melhor. Então, todo dia é uma reunião de uma área diferente. E a gente tem reunião com o próprio Thiago Nigro, às vezes. Mas é Legal, sempre comercial, né, com ele. Mas temos. legal, legal demais. E aí, nisso aqui que a gente está falando, eu queria saber. é, Hoje, eu tenho perguntado muito para as pessoas que têm vindo aqui de diferentes áreas. Então, eu já perguntei isso para psicólogo, já perguntei para empreendedor, já perguntei, enfim, para vários segmentos e eu quero te ouvir. Inteligência artificial, né? Hoje tá em alta aí. Outro dia eu estava ouvindo até um pessoal falando que lá nos Estados Unidos a inteligência artificial já é igual você saber mexer no Excel, no Word, enfim, pacote Office. Para a gente aqui, a gente ainda está achando que isso é um diferencial, mas já não é mais, né? Quem não está usando está para trás. Como que você enxerga a inteligência artificial no mercado financeiro? O que que você já viu? O que que você pensa? O que você vê para o futuro? E a gente, aqui na Portfólio é 100% de atualização. Você pode imaginar, né? Estou no grupo Primo, então eles estão na Uhum. frente, assim. A gente teve uns treinamentos sobre como implementar IA na rotina do consultor. Então, Legal. hoje eu uso um software que se chama Salesforce para administrar todos os meus clientes. E eles vão implementar a IA dentro do Salesforce. Como que eu vou usar a IA? A IA não vai ter esse atendimento humano que a gente conversou no início. Então, eu entender o Uhum. meu cliente ali é único, só que eu posso otimizar o trabalho, relatório, notícia de mercado, a IA pode trazer para mim, facilitar a minha vida ali para atender melhor o cliente, né? Mas não deixar a IA me substituir. Então, isso vai ser implementado dentro do próprio software da Portfel para melhorar a rotina do consultor, não necessariamente para o cliente, mas o consultor vai sentir mais, assim,
a alta performance, né, da rotina. Legal. E é o que eu tenho ouvido mesmo das pessoas, né? A IA ela vai vir para essas tarefas que são rotinas, a gente vai ganhar em performance, né? Vai ter mais tempo, entre aspas, para dedicar nessa questão de relacionamento, networking, uma questão mais estratégica, que a IA não Com faz, né? certeza. Exato. Legal. Letícia, tem algum projeto, um sonho profissional que você ainda tem, que está no papel, que você pode dividir Tem. com a gente, ou é segredo? E, ó, eu tenho a consultoria, né, hoje rodando, e eu tenho uma agência de marketing focada em tráfego pago com uma sócia. Então, como eu atuo na Portfel, eu deixo ela mais na frente disso. Mas a Uhum, gente já tem bons clientes ali, principalmente do nicho de arquitetura, que é o nicho que ela trabalha. Então, legal. entrou ali construtores de alto padrão e a gente foi crescendo. E um projeto específico que eu ainda não consegui tirar do papel é que eu sou formada em yoga, tenho formação profissional, porque é uma coisa que eu curtia para mim. E Legal. eu queria aplicar para empresários junto com neurociência. Então, hoje no yoga você escuta muito hinduísmo, deuses da Índia, e eu não curto isso. E eu sei que tem uma galera que não curte isso porque considera que é religião. Então, eu Uhum. queria levar o yoga de uma forma, produto digital, com neurociência para empresários, que é o público que eu tenho mais tato, né? Por conta da consultoria. Então, esse é o projeto que eu não tirei do papel ainda. Pô, legal demais, legal demais. Não tem, não, nunca fiz yoga, mas partilho de algumas questões que tem ali em comum. Mindfulness, né? Aquela questão de Perfeito. se Focar em desligar, uma coisa só, né? focar em uma coisa só. Tem um livro que eu li muito legal, chama Ikigai, que é uma coisa meio oriental, né? Sobre as Ali, questões. Me pega muito isso. Eu gosto muito desse assunto e neurociência também. Neurociência eu gosto demais. Então, eu vou querer saber mais desse projeto aí. São com coisas que eu certeza. trago. São coisas que eu trago para minha realidade. Eu preciso disso para conseguir desenvolver meu trabalho. Se eu que é tudo muito acelerado, né? Hoje o mundo é assim. Então, eu Pressão, né? pratico muito isso, pressão. Então, eu pratico muito isso. Então, as pessoas, você é muito calmo. Dá trabalho ser calmo. Trabalha. Dá Você nem trabalho ser calmo. imagina o que eu estou fazendo para chegar aqui. Assim. E você não sabe como é que tá aqui a cabeça, tá fervilhando, mas tá ali concentrado, né? Legal demais, gostei bastante. Letícia, a gente tem um quadro aqui no programa que eu pergunto para as pessoas assim, ó, levei um casaco e me dei bem. O que que é isso? Queria saber uma situação em que você estava preparada para a situação e aí você não passou frio, você não passou perrengue. Então, queria que você dividisse com a gente uma situação. Tá. Entrou para mim mês retrasado um cliente de 9,5 milhões, dono de posto de gasolina. E é um cliente desse, ele não quer saber sobre rentabilidade, é totalmente diferente. Você precisa saber falar sobre solução patrimonial, offshore, Hum, holding, testamento. É isso que ele quer saber. Ele quer saber como perpetuar aquele patrimônio. Então, assim, no começo eu me sentia totalmente despreparada. Eu não, como é que eu vou atender um cliente desse se eu não tenho conteúdo? E nunca tinha entrado um cliente tão grande assim, né? Entrou ali de 3, 4, 5 milhões, mas 9 indo para o 10, não. Então, quando eu entrei na Portfel, eu vim me preparando para o momento. E daí, quando eu fiz a reunião com ele, eu tinha conteúdo próprio que eu nem imaginava que eu tinha. Foi de ter esse processo, esse longo tempo estudando. E eu desenrolei a reunião com ele, assim, tranquilo, passei confiança, consegui fechar. Então, foi um momento que, se eu não tivesse estudado, não tivesse preparado, eu tinha perdido. legal, Letícia. Legal demais você ter dividido com a gente, hein? Muito bom, parabéns. Obrigada. Letícia, Letícia, para quem não conhece a Portfel, para quem não conhece a Letícia e quer começar a investir, se interessou no que a gente conversou aqui, como que faz para te achar? Qual que é o processo? Eu tenho o Instagram, que é o canal principal, né, para quem não me conhece, que é Letícia Gomes XT no final. E tenho na bio tem o link do WhatsApp, meu WhatsApp direto. Aí só entra lá, já entra em contato. Tem um ponto que, se vocês, né, quem for se interessar em acessar o site da Portfel, preencher o formulário da Portfel, é distribuído para outro consultor. Então, para ser Uhum, atendido por mim, precisa acessar pelo link do WhatsApp mesmo. legal. A gente vai deixar aqui, o Wallace vai colocar para gente o Instagram da Letícia e eu vou colocar na descrição o link
o link da bio, que aí vocês cliquem lá e vão conversar com a Letícia. Vale muito a pena, tá? A Letícia é minha consultora, se vocês quiserem. Vou dividir isso aqui com vocês. Falei no começo e vou reforçar agora. Vai ser Letícia, uma honra atendê-los. vai sim, vocês vão gostar, viu? De fato, não tô fazendo propaganda é porque é bom, o produto é bom. Eles vão te escutar, essa escutativa foi o que me pegou e não te empurra produto, dentro da realidade que você quer. Eu falei, Letícia, eu quero que meus filhos ali vão estudar daqui 18 anos, então vamos criar aqui uma carteira para isso, foi feito, quero me aposentar sem depender de INSS, está sendo feito, então estou construindo isso. Então é muito, muito legal essa dinâmica que a Portfel faz e através da Letícia. Letícia, por último, para a gente encerrar aqui, duas perguntas. A primeira, qual a pergunta que você queria que todo cliente fizesse e que o cliente nunca faz? Acho que a pergunta que eu gostaria de saber é qual o melhor investimento para o meu objetivo X? Ninguém faz essa pergunta. Não. Eles querem copiar a carteira do Thiago Nigro, mas assim, você não é o Thiago Nigro, entende? A pergunta tem que ser para você. E para a gente finalizar, Letícia, eu queria que você deixasse aqui para a gente, ao longo dessa sua jornada, que você contou aqui para a gente, que fez o curso da Portfel, estudou para fazer o CEA, etc. Tinha reserva de emergência, se preparou, ficou um tempo ali consumindo a reserva até que as coisas começassem a girar. Nesse tempo, nessa jornada toda que você teve, uma coisa que você escutou ou que você viu que você acha importante passar para frente e não ficar só com você, esse conhecimento, esse aprendizado? Eu acho que é ambição. Acho que a pessoa que não tem ambição, ela não consegue chegar longe, não. Porque demanda muito e você precisa de fato querer ali aquilo. Então, ter ambição, eu acho que acesso, Fih, foi uma coisa que me impactou. Você ter ali alguém que tem um alto padrão de vida, uma vida que você gostaria de ter, que acha legal, e você poder acessar um carro, uma Porsche, acessar um ambiente X, isso te impulsiona e isso cria ambição em você. Então, ambição, acho que é a palavra aqui. Legal. Letícia, eu vou te agradecer mais uma vez. A Letícia já tinha aceitado o convite antes mesmo do podcast ter começado, questão de agenda a gente não conseguiu. Então, te agradecer muito por ter aceitado o convite. Foi um prazer bater esse papo com você aqui e seguimos juntos aí. Não deixem de seguir a Letícia. Se você gostou do papo, se inscreve nos nossos canais, ative o sininho de notificações, deixe um comentário, sugestões de quem que vocês querem ver aqui e fique atento aos próximos episódios. Obrigado, Fih. Obrigado pela oportunidade e vamos pro próximo, né? A gente grava uma parte 2 no futuro. Legal, vamos sim. Até mais, pessoal. Até a próxima. Obrigado.